Olá, pessoal. Hoje o Conversando com Mentes Brilhantes está com Sérgio Frias, que é Chief Customer Experience Officer do Simon. Sérgio, muito obrigada pela sua disponibilidade, presença, gentileza. Muito obrigada. Conta, por favor, um pouquinho da tua experiência. A gente já teve uma conversa prévia, eu já sei que é uma experiência profissional rica, Uhum. bastante diversa. Conta um pouquinho da tua experiência profissional passada, o que você tem feito hoje, que também são várias atividades. Conta um pouquinho, quem é esse Sérgio? Tá certo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Me sinto honrado aí de poder dividir um pouco da minha experiência, né? Eu só Obrigada. esclarecendo, eu não sou professor, não sou especialista em inteligência emocional, É um alto mas gosto executivo que muito do é o tema. Exatamente. perfil do projeto aqui. E eu uso isso como ferramenta continuamente. Então, para Aham. mim, é um exercício muito legal poder estar com você, né? Como você disse, eu sou o Chief Customer Experience Officer do CIMO. O CIMO é o Chartered Institute of Marketing Management of Ontario, aqui no Canadá. Eu moro no Canadá há 8 anos. Eu sou brasileiro, nascido e crescido no Brasil, mas fui trazido para o Canadá há 8 anos atrás pela empresa que me contratou, a Bombardier. Tá passando frio Ah, aí, né? não, está começando, né? Está começando. Mas eu, na verdade, eu sou engenheiro civil. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com aviões algum dia na vida, mas eu comecei na engenharia civil, em obra. Depois eu quis tirar o pé da lama, fui trabalhar na Souza Cruz. Eu já era um profissional de supply chain. Ah, Quando cheguei lá, descobri que a empresa era a melhor empresa que eu já tinha trabalhado na vida. Até hoje ainda acho isso. Só que ela faz cigarros. Eu não sou fã de cigarros. Eu não gosto de cigarros. Não Uhum. consegui me conectar com o produto, apesar da empresa ser sensacional. Aí um E amigo aí tem meu tudo a ver com autoconhecimento e o nosso propósito de vida, né? Exatamente, exatamente. Foi uma grande oportunidade profissional, mas não dava para mim. Aí um amigo meu, ele saiu da Souza Cruz, foi para a Embraer e falou: Frias, tem tudo aqui para fazer, vem para cá. Eu aceitei o convite, fui, fiz uma entrevista, 2 semanas depois eu estava contratado e comecei uma carreira de novo, né? Porque eu fui para uma indústria que eu não conhecia para trabalhar. Eu tive que dar 2 passos atrás na minha carreira. Isso também tem um exercício de inteligência emocional razoável, né? Você aceitar voltar para trás na sua carreira por um propósito, por um objetivo. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque muito rapidamente eu cresci dentro da organização. Eu, de administrador de contratos de compras, eu me tornei vice-presidente da empresa em 8 anos. Então, foi de administrador para supervisor, para gerente, nível 1, nível 2, nível 3, diretor, vice-presidente em 8 anos. E eu tive muitos aprendizados, eu vou até te dar uns exemplos depois, né, de Uhum. como a inteligência emocional me permitiu fazer essa escalada tão rápida, né? Perfeito, é isso mesmo que Apesar de umas desejamos. características minhas que não ajudavam muito, a inteligência Tudo emocional que eu bem. aprendi acabou me ajudando. Depois Ninguém é disso, perfeito, né, Sérgio? não, A gente não, tem que desenvolver. nem é nem nunca vai ficar. A gente só vai aprendendo e melhorando, né? Mas perfeito a gente nunca vai ser. Aí eu saí da Embraer, fui chamado pela Bombardier, né, para vir aqui para o Canadá. Vim também como vice-presidente da empresa. Fiquei lá por 7 anos. Depois fui para The Havilland, que é uma outra empresa de aerospace. E recentemente eu saí de lá para tentar desenvolver aquilo que é o meu sonho, né? Eu sou um engenheiro com uma paixão pela experiência do cliente, né? Nos últimos 20 anos, eu tive sempre em funções que, de uma forma ou de outra, eu estava em contato direto com o cliente. Ou seja, Então, pessoas, né? exatamente. Então, tentando gerenciar expectativas e entregar satisfação, tudo isso tem tudo a ver com inteligência emocional, né? Uhum. E nesses 20 anos, eu aprendi muita coisa e eu sempre tive o sonho de trabalhar diretamente com isso. Eu trabalhava em suporte ao cliente, eu trabalhava em vendas, eu trabalhava em contratos, mesmo em supply chain, mas em supply chain com contratos de suporte ao cliente, né, no aftermarket. Então, eram todas questões que envolviam os clientes, mas eu nunca trabalhei diretamente como responsável, a não ser em uma ocasião em que eu fui o líder de um negócio, onde eu pude, eu tive que fazer uma transformação da minha organização,
para conseguir tirar o foco da operação e colocar o foco no cliente, porque a situação era de performance era muito ruim, os clientes muito insatisfeitos, e o objetivo da empresa era transformar uma organização que de 13 organizações que eram pesquisadas todo ano em termos de qualidade de atendimento ao cliente na indústria aeroespacial, nós éramos a número 13. E o objetivo era sair de número 13 para número 1. E não tem como fazer né? transformação. Algo E a fácil. transformação passa pela organização em si, processos, ferramentas, mas passa pelas pessoas. E aí, sem inteligência emocional e sem gerir as emoções dos outros, é impossível executar a transformação. Então, é por isso que esse assunto é um assunto que é muito caro para mim, muito, muito querido, e eu fiquei muito feliz quando você me convidou para falar sobre isso, porque eu adoro, porque agora eu estou fazendo o que eu gosto, eu vou abrir minha empresa no mês que vem, com foco no treinamento, na capacitação de pessoas e organizações para o foco no cliente. E agora esse assunto passou a ser parte do meu dia a dia normal, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu é que E agradeço além essa disso, divisão de conhecimento aqui. eu até esqueci de falar que eu tenho outros chapéus, né? Quer dizer, no CIMO, né? O CIMO ele é uma organização sem fins lucrativos cujo propósito é tentar fazer o mundo um lugar melhor através do marketing. E eu fui convidado para me juntar a esse grupo exatamente porque a experiência do cliente dentro do marketing é uma das coisas principais para você conseguir melhorar a qualidade das interfaces humanas, do relacionamento humano, né? Então, eu fui chamado para prover o conteúdo de Customer Experience, da experiência do cliente, dentro do CIMO. Fiquei muito feliz com isso. Além disso, eu também sou presidente e CEO da Federation of Canadian Brazilian Businesses, que é uma organização sem fins lucrativos, cujo propósito é fomentar o comércio entre Brasil e Canadá, né? Tentando ajudar os brasileiros que querem fazer negócios no Canadá e os canadenses que querem fazer negócios no Brasil. Eu já estou lá há 4 anos e é outro aprendizado enorme em termos de inteligência emocional, porque eu nunca tinha sido um líder de uma organização sem fins lucrativos, onde 100% da minha equipe é voluntária. Hoje eu tenho mais de 60 voluntários e gerindo pessoas num ambiente onde eu não pago um tostão para elas, mas elas precisam entregar resultado, porque é uma organização formal. Eu tenho desafiador, né? O como cobrar esse resultado para quem... E assim, de vez em quando, no começo, o nível de frustração era enorme, porque você está habituado a ser chefe, que você manda, o cara tem que fazer. Agora, você pede, o cara faz se quiser, né? Então, é outro... Você fica, por favor. Exatamente. Então, é uma riqueza incrível, né? Isso melhora muito a minha competência como gestor, porque eu consigo agregar esse outro lado da minha experiência para facilitar a minha busca por resultado, né? Muito, muito legal. E eu acho que é isso. Acho que, por enquanto, eu tenho esses papéis. São inúmeros. É uma história boa aí de vida, né? Sérgio, você sabe que a gente vai falar sobre liderança, né? Competências comportamentais e focando principalmente em inteligência emocional, que é o tópico, né? O propósito maior desse projeto. Então, conta para nós o que é inteligência emocional para você, o que você entende por inteligência emocional? Eu acho legal você perguntar isso, principalmente para alguém que não é um acadêmico, né? Acho que é importante a gente contextualizar. Alguém que é cartesiano, né? Exatamente, exatamente. Então, para mim, a inteligência emocional nada mais é do que você ter a capacidade de gerir as suas emoções para fazer o uso delas da forma mais eficiente. Ou seja, ao invés de você ser escravo, né, para algo bom. Ao invés de você ser escravo das suas emoções, você faz uso delas como ferramentas para atingir os seus objetivos. Né? Então, é a emoção a seu serviço, ao invés de você escravo da emoção. É isso que, para mim, é inteligência emocional. Mas, quando a gente fala em gerir emoções, eu gosto de deixar bem claro, eu não estou falando em tirar as emoções da equação. Pelo contrário. Né? Até porque é impossível, né? Não, mas sei lá, de repente alguém faz Pode uma imaginar que e fica capaz, de repente, de evitar as emoções. Mas a gente precisa das emoções para a gente poder fazer tudo na vida.
Então, eu dou, por exemplo, de cara o exemplo do medo. O medo é uma emoção que as pessoas não gostam, mas é ele que nos mantém vivos, né? É o medo que dá limites, que faz com que a gente não se exponha ao risco de morrer, né? E eu digo, eu dou também sempre o exemplo, né? Que assim, o nosso corpo ele tem 3 reações naturais comuns, né? Que todo mundo tem e determinadas ocasiões, dependendo da situação, você mobiliza, que é, em inglês a gente chama de fight, flight and freeze. Em português seria equivalente a brigar, correr ou congelar. São os Então, instintos mesmo, né? Os nossos instintos. exato. E essas emoções são interessantes, essas reações são interessantes porque se você não tiver controle delas, imagina a situação, você está atravessando a rua, de repente vem um carro, vai te atropelar. Se você resolve, seu corpo resolve que você vai congelar, você morre atropelado. Você tem que sair correndo, na verdade. Né? Agora, para alguém que mora no Canadá, que nem eu, você vai passear num parque, se dá de cara com um urso, se você correr, você morre. É melhor Porque parar. o urso te vê e ele vai atrás de você. E apesar de não parecer, ele é gordão, mas ele corre mais do que você, eu garanto. Então, ele vai te pegar e vai te matar. Então, ali, a melhor reação é você congelar. Viu o urso? Para na hora. O urso vai embora e aí você continua. Então, esse domínio sobre as suas emoções e entender como fazer uso delas da forma mais eficiente é fundamental, né? E essas reações básicas, no caso do medo, são um exemplo clássico. Esse exemplo é bom porque o medo não deixou de existir. Você só precisa saber a hora de correr e a hora de ficar, né, parado. O medo Exatamente. continua, né? Mas você só precisa saber Olha, qual é a melhor reação, né? exato. O medo é o que faz com que o seu corpo libere uma quantidade enorme de adrenalina. Se você não tiver adrenalina no seu corpo, nenhuma das 3 reações vai funcionar direito. Por quê? Se você precisa correr, você precisa da adrenalina para poder mobilizar os seus músculos para correr. Se você for brigar, você precisa estar atento para os movimentos e, ao mesmo tempo, com força muscular para poder brigar. Se você vai congelar, você precisa parar os músculos, mas você precisa estar muito atento para perceber o que está acontecendo. Então, a adrenalina é fundamental. Se você retira a emoção, você retira a adrenalina. E aí você não vai estar pronto nem para fugir, nem para brigar, nem para congelar. Então, você aumenta o seu risco. A emoção, ela é muito importante. Ela Elas vem... são valiosas, né? Elas são valiosas. E aí você usa ela da forma adequada. Exatamente. Outro exemplo por exemplo, a motivação, né? Que é nada mais é que o motivo para a ação. Para você ter um motivo, você precisa de uma emoção que te faça se mover de fato, que faça com que você vá executar qualquer ação, né? Então, outro exemplo, relacionamentos, né? Você precisa da emoção para poder desenvolver, para você criar e desenvolver e reforçar os seus relacionamentos. Então, é fundamental ter a emoção, mas a gente não pode deixar que o ódio tome conta, que a tristeza tome conta. A gente precisa gerenciar essas emoções, de novo, para fazer uso delas da forma mais proveitosa para o nosso objetivo, qualquer que seja ele. Entendendo que elas são saudáveis e importantes para a nossa vida, né? Exatamente. Não somos robôs. E tem várias aplicações, né? Você vai pensar, que eu não acabei de falar, relacionamentos. Se você não for capaz de gerenciar suas emoções, não dá para ficar casado. Né? Aquela proximidade, aquela relação com uma pessoa que tipicamente é muito... Diária, né? Que você dorme e acorda todos os dias. Exatamente. Então, você precisa ter essa capacidade de gerenciar as emoções. Ter Paternidade. propósito, né? Paternidade. Paternidade não é um exercício fácil. Você precisa gerenciar suas emoções para dar os exemplos corretos, para poder reagir da forma adequada em cada ambiente, para não mimar, mas também não deixar a criança desassistida. Tem um certo nível adequado. Gestão de pessoas, né, no ambiente de trabalho, negociação, né? Não tem como você fazer negociação se não gerenciar a emoção. O cara te oferece uma bobagemzinha, você fica feliz e dá um sorriso, acabou a negociação, não tem mais nada. Então, você tem que ter o controle sobre isso. Mesmo a gestão de crise, né? O que é mais comum é o cara entrar em pânico numa situação de crise. E aí, o que ele faz? Ele trava, né? Congela. Você precisa ser capaz de se desconectar daquilo, daquele pânico,
e focar na solução. Porque quando você não gerencia emoção, o teu foco fica no problema e não na solução do problema. Quando você é capaz de gerenciar a sua emoção, você usa a emoção para te dar a motivação para executar, mas você consegue focar na solução do problema e não no problema em si, né? Gestão da diversidade, eu também costumo comentar isso, né? A sua capacidade de aceitar o diferente está Tolerar, diretamente nem aceitar, a sua habilidade de gerenciar a emoção que o diferente te traz. Né? Porque tem gente o que medo, é duro de engolir, né? Exatamente. Então, a diversidade, mesmo o racismo, ele vem da incapacidade das pessoas de gerenciarem suas emoções. Exatamente. Né? Trabalho em equipe, colaboração, liderança, enfim, tudo isso depende de você gerir as suas emoções. E no meu caso em particular, nessa minha nova carreira, né, dentro de experiência do cliente, é fundamental você ser capaz de gerenciar a expectativa. Você precisa ser capaz de criar, gerenciar as expectativas. E é impossível você atender a expectativa de uma outra pessoa se você não entende qual é a expectativa. Porque você pode imaginar... Você tem que trabalhar o diálogo, né? Talvez o diálogo para fazer essa gestão de expectativa. Exato, mas é mais que isso, tem a ver com a empatia. Você tem que ser capaz de se colocar no lugar do cliente para entender aquilo que ele espera dessa relação. Porque entregar aquilo que você prometeu não satisfaz cliente. Satisfaz cliente é você entregar algo de acordo com a expectativa dele, que pode ser muito diferente do que você prometeu entregar. Né? Então, de novo, a empatia, para mim, é uma coisa fundamental, é um aspecto fundamental da inteligência emocional. É a sua capacidade de se colocar no lugar do outro e entender a emoção que ele sente a partir da sua interface com ele. E, com isso, todo o resto fica mais fácil, né? Sérgio, conta para nós, como é que essa cabeça cartesiana faz para desenvolver inteligência emocional? Porque não é fácil. Bom, eu tive muita ajuda, na verdade, né? Eu, como cartesiano, como virginiano, engenheiro, homem, né? Quer dizer, tudo vai na direção de ser prático, né? Quadrado. E, perdão para os engenheiros, mas não dá para negar a realidade. Eu sou engenheira também, a gente é quadrado. A gente vê a vida por um espectro diferente. Mas a verdade é o seguinte, eu sempre tive muito interesse em crescer, em me desenvolver. E eu sempre odiei estar errado. Então, a única forma de eu não estar errado era eu aprender com as pessoas o que então era o certo, né? Então, eu acabei, ao longo da minha carreira, até para facilitar o meu crescimento, e você lembra no começo eu falei, né? Eu cresci muito rápido na Embraer, porque eu tive muita ajuda, porque eu tinha uma forma de trabalhar que apresentava alguns desafios do ponto de vista de inteligência emocional, e assim, eu era excelente em atingir resultado, mas eu deixava uma fila de corpos pelo caminho, né? Porque eu atingia tudo que me davam para fazer, eu conseguia. Eu atingia o resultado, mas as pessoas acabavam sofrendo com isso. Até que um dia o meu chefe chegou para mim, o melhor chefe que eu já tive, desse ponto de vista, né? Foi o melhor feedback da minha carreira. Ele chegou para mim, me chamou na sala, na verdade não era nem meu chefe, ele era o chefe do meu chefe. Me chamou na sala dele, olhou para mim e falou: Frias, você sabia que você está no topo da minha lista para promoção? Eu fiquei chocado, né? Porque ele não falou nem... Foi direto assim, né? Na jugular. Eu, não sabia. Pois bem, você está. E você já notou que as outras pessoas estão sendo promovidas e você não? Eu, sim, notei. Então, eu tenho uma vaga aqui para gerente. Eu acho que você ainda não está preparado para essa vaga. Mas se você... Eu vou te dar 2 semanas. Vai descobrir por que as outras pessoas estão sendo promovidas e você não. Se daqui a 2 semanas você me falar o que eu quero ouvir, mesmo sabendo que você não está preparado, eu vou te dar essa oportunidade, porque eu sei que você vai se esforçar para resolver. Que cara fantástico, né? Fez você pensar, refletir. Mas ele já falou, se você não me falar o que eu quero ouvir, não tem problema, você vai continuar no topo da minha lista para promoção. Ou seja, não vai sair de lá nunca.
Eu fui buscar ajuda, fui buscar feedback honesto, que eu acho que é uma das coisas fundamentais que a gente precisa E buscar para difícil, a conseguir desenvolver. honestidade no feedback é muito difícil, né? Exatamente. Felizmente. Mas aí você tem que fazer o quê? De novo, você tem que buscar a pessoa certa. Não vai buscar o seu chapa, o seu amigão, aquele cara que almoça com você todo dia. Você tem que buscar o cara que sofre com o teu dia a dia, com as suas ações. É o cara que, de fato, recebe o resultado do impacto que você causa. E aí você se mostra, você tem que se colocar numa posição vulnerável. Você tem que se mostrar e se abrir a esse feedback. E você tem que ter escuta efetiva, né? Você desejar ouvir, né? Exato, você tem que ouvir mesmo o que a pessoa tem para dizer. Não pode reagir. Tem que deixar Pode se ela falar. defender, né? Não, isso aí Exatamente. não é. Justificar. O que acaba acontecendo é o seguinte, eu falei com 15 pessoas, todas as 15 falaram a mesma coisa que eu não gostei, e aí a minha pergunta foi, será que os 15 estão errados e eu estou certo? Aí Foi você aí que eu descobriu que você comecei. não era tão legal assim quanto você achava, né? Exatamente, entendeu? Então tem isso, tem o feedback, tem o ouvir de verdade, você tem que ser capaz de analisar as experiências, né, as coisas que aconteceram na sua vida, que você vê, aquilo foi desastroso. Tem que tentar se colocar fora daquilo e olhar de fora, sem a emoção, e entender qual foi, o que acabou transformando aquilo numa experiência ruim. Mas antes de tudo isso, para você poder tirar proveito dessas coisas todas, você precisa ter autoconhecimento. Esse autoconhecimento vem de você ler, estudar, né, sobre, O né, a assunto. personalidade, sobre o assunto, Uhum. mas principalmente de refletir. E eu, no meu caso, eu fiz testes que me deram dicas, né, aqueles testes que você termina o teste e fala, isso aí é um absurdo, isso aí não tem nada a ver comigo. Bobagem. Você começa a prestar atenção, você começa a conversar, você, putz, sabe que aquele teste estava certo? E também tem terapia, né? Esse é um caminho legal. Eu fiz terapia para isso, para para eu tentar me entender. Uhum. Depois disso, eu fui estudar um pouco sobre comportamento humano. Então, eu fui ler sobre neurociência, sobre psicologia positiva. São coisas que contribuem muito para você entender os mecanismos, né, das emoções e como Como o elas cérebro funcionam. funciona, né? Exatamente. Então, através desses mecanismos, como engenheiro, para mim faz todo sentido. Porque se eu aperto aqui, liga ali, entendeu? Então, é Caminhozinho da muito legal. sinapse, né? Aí você junta com o resto, né, que é esse feedback honesto, se colocar, analisar situações de fora, sem emoção, e ouvir o que as pessoas têm para dizer de forma empática, de forma honesta. Isso também, eu acho que esse conjunto de coisas permite que você desenvolva o entendimento que te permite tomar as ações para gerenciar essas emoções todas. Porque evitar, você não vai conseguir evitar mesmo. Então, pelo menos você E como a aprende gente a disse, lidar. elas são positivas, elas não são ruins, né? Uhum. Então, evitar não é o melhor caminho. Com Né? certeza. Fingir que a gente tem sangue de barata, que a gente não sente nada, não é a melhor solução. A gente tem realmente que entender o que está acontecendo, o que a gente sente e regular tudo isso de uma forma que canalize a emoção para o nosso benefício, né? Uhum. E eu costumo dizer também o seguinte, a pessoa fala, muita gente fala, a pessoa tem que mudar. Gente, desculpe, eu não acredito que pessoas mudem. Eu acredito que pessoas aprendem a lidar com as suas questões e Elas mudam no gerenciam as suas sentido de... emoções. elas mudam no sentido de melhorar, né? Mas elas não deixam de ser quem elas são. Exatamente. Quem tem naturalmente um perfil competitivo vai ser competitivo para o resto da vida. A questão é como é que você usa a competitividade para o seu proveito sem criar uma crise para as outras pessoas, sem impactar negativamente as pessoas à sua volta. Exato. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas não vão mudar, elas vão melhorar, vão aprender a gerenciar suas características para trazer mais benefício para a sociedade. Exato. Isso eu acredito. E pensando dentro das organizações, porque o mundo corporativo é um mundo agressivo, a gente é mercantil, né? O objetivo é um valor, o objetivo é o valor de uma entrega, né? Ou de um serviço, ou a questão financeira. Então a gente é muito
a gente trabalha por objetivos, né? A gente tem as nossas performances, nosso KPI e tudo isso no dia a dia. Em alguns momentos, principalmente em momento de crise, chega a ser sufocante, né? A gente fica ali realmente num ambiente bastante complicado. Como é que a gente faz para aplicar isso de forma prática, sem, como você disse, deixar os corpos para trás, né? Sem sair matando as pessoas que estão ao nosso redor? O que eu queria, assim, o que você está falando é uma realidade do ambiente de negócios, né, do ambiente empresarial. Eu, nas posições que eu tive ao longo da minha vida, eu sempre tive muita pressão por resultado, então isso, de fato, tende a mobilizar, até porque você passa por muito medo, por muitas situações de estresse, né? Esse estresse todo, ele tende a desestabilizar você, ele tende a criar emoções que são mais difíceis de gerenciar. E, por vezes, você acaba passando por cima de alguns valores que são importantes, né? E acaba, como eu te disse, passando por cima das pessoas. É óbvio que na minha vida eu nunca quis magoar ninguém, mas quando tinha uma meta e a pessoa... para isso, né? Exatamente. A gente não sai de casa para destruir pessoas, mas eventualmente porque o ambiente a gente acaba fazendo, mas não é a melhor está alinhada com o objetivo, não está buscando a solução do jeito que você gostaria, ou vai impedir que você atinja o seu objetivo, você acaba passando pela tentação de passar por cima da pessoa e atingir o objetivo apesar da pessoa, e não através da pessoa. Então, essa pressão ela é muito grande, né? A pressão, como eu te disse, por competitividade, tem alguém querendo pegar o teu lugar, desculpe, a demanda por rapidez. Tem gente que é mais desonesto, que vai te apunhalar em alguns momentos. Tem, você tem que ficar atento para isso o tempo todo. E uma realidade que é cada vez mais forte hoje em dia é que o ambiente está cada vez mais VUCA, né? Que é aquela coisa de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa é a realidade lá fora. Tudo muda muito rápido. Então, o estresse fica ainda maior. Associado a isso, você tem um perfil de pessoas muito diferente. Então, quando alguém da minha geração tem que gerenciar um millennial ou uma geração Z, é muito difícil, porque a realidade é muito diferente, a perspectiva do mundo é muito diferente, e a forma de interagir também. Então, esses aspectos começam a aumentar ainda mais o estresse e a tentação que você tem de fazer a coisa do seu jeito e não do jeito que o outro vê. Agora é óbvio, até porque, né, a gente acha que o nosso jeito é sempre o melhor, né? Em geral, né, a gente tem essa tendência, né? À medida que a gente começa a perceber que sozinho a gente normalmente consegue atingir menos, e que nesse ambiente que é tão volátil, incerto, complexo e ambíguo, não existe como uma pessoa só, o CEO ou qualquer posição gerencial, ou mesmo não gerencial, é impossível você conseguir dominar todas as variáveis envolvidas no problema. Você precisa cada vez mais de outras pessoas com outras perspectivas para ser capaz de entregar o resultado. Precisa ser algo mais colaborativo, né? Exatamente. E assim, você ser capaz de ficar vulnerável dessa forma, de se deixar influenciar... Tem que ter coragem para isso, né? Isso aí é gerenciar a emoção, né? Você tem que vencer o seu medo de ficar vulnerável. Então, na verdade, para poder estar vulnerável, a gente precisa se conhecer o suficiente para se expor, né? Senão a gente não consegue. Exatamente. E aí o que acontece, né? É óbvio que existem decisões, escolhas que você pode fazer na sua vida que podem te afastar de alguns desses fatores que te levam, digamos assim, para o mau caminho, que é o caminho de perder o controle das suas emoções e de impactar negativamente as pessoas ao seu redor. E você pode escolher mudar de emprego, ir para uma organização que tem um ambiente de trabalho melhor, que tem um nível de estresse diferenciado, uma busca por resultado alinhada com seus valores. Beleza, mas nem sempre você consegue. Talvez, acho que está o som um pouquinho, mas assim, talvez seja a melhor escolha, mas como você falou, nem sempre a gente consegue, né? É verdade. Então, o que você tem que fazer é, primeiro, entender quais são as escolhas que você precisa fazer
para que você consiga evitar a maior parte dos fatores que te afastam do controle das suas emoções. E aquilo que sobrou, que você não vai conseguir se livrar, e normalmente é bastante coisa, você precisa entender como que você se insere nesse contexto e como que você consegue, como que você impacta as pessoas ao seu redor com as ações que você toma. E aí, como engenheiro, é muito fácil fazer isso, é só analisar. Eu estou fazendo as pessoas diminuírem o nível de motivação. O resultado que elas vão atingir é menor. Eu não vou conseguir atingir o resultado que meu chefe está esperando, ou que meu acionista está esperando. Então, você acaba meio que racionalizando a questão para poder aprender que você precisa, de fato, lidar com as suas emoções. Você precisa separar a ansiedade e o medo, deixar de lado e focar naquilo que vai construir um resultado junto com as pessoas, né? Como que você pode impactá-las de forma positiva para que elas possam entregar um resultado que vai trazer um benefício para você mesmo. E uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto muito, eu não lembro de quem é essa frase, mas diz assim, que sozinhos a gente faz mais rápido e de uma forma mais fácil. Com um time é mais lento e mais difícil, mas se a gente quiser caminhar por mais tempo, a gente precisa do time, porque sozinho a gente vai cansar e não vai conseguir. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir. Então, se a gente quiser realmente entregar os resultados, tem que ser de forma colaborativa e trabalhando em equipe. Agora me diz, esses fatores todos que você falou, né, que a gente comentou aqui, como é que a gente faz na prática para eliminar esses fatores? Assim, como é que eu faço para trazer esse pessoal para perto? Eu, por exemplo, no meu exercício de liderança, Uhum. a primeira coisa, né, eu sempre fiz questão de conhecer as pessoas que trabalhavam comigo, independentemente de elas estarem reportando diretamente a mim ou não. Né? Então, em determinado momento, numa das organizações que eu trabalhei, que eu tinha 350 pessoas, a gente chegou até a fazer uso de uma ferramenta chamada Myers-Briggs Type Index, que é uma análise de perfil. Então, você verifica de acordo com... É uma tipologia, né? Então, em função de um questionário, você consegue entender quais são os motivadores dessas pessoas, né? E você consegue entender que perfil que elas têm. E aí você começa a perceber que tem pessoas que não têm estão fazendo um trabalho que não tem absolutamente nada a ver com o perfil E delas. elas devem estar extremamente insatisfeitas, né? Exatamente. Então, nessa hora que você consegue avaliar como que você pode mudar as pessoas dentro da organização para colocá-las nas funções em que elas vão ser mais felizes, portanto, mais produtivas. Num ambiente, se você não quiser fazer uso de uma ferramenta que o RH pode te ajudar, né? E o RH é um aliado muito grande nesse momento, de conseguir entender a dinâmica da sua organização, você pode simplesmente recorrer a coisas simples, né? Numa equipe menor, você vai conversar com as pessoas, você gasta um tempo para entender o que é a vida daquela pessoa, porque assim você entende quais são os valores Você dela. olha para a pessoa, né? Você observa a pessoa, faz ela se sentir mais próxima, pertencente ao grupo, né? Então, se você tem um grupo de 20 pessoas, isso é relativamente fácil. Você gerencia a sua agenda para sempre achar um espaço e você se força a isso para sempre conversar com uma pessoa ou com outra. Tem que colocar as Quando você tem uma pessoas equipe dentro da gigante, agenda, né? aí fica mais difícil. Aí você tem que fazer o esforço com os líderes da sua organização e com os formadores de opinião. Porque esses caras são os caras que conhecem todo mundo, sabem como a dinâmica funciona. Então, você traz esses caras para perto de você e você entende como eles pensam e como eles veem a organização. E aí, todas as ações que você tiver no sentido de definir atividades, resultados, prazos, responsáveis, ou seja, tudo aquilo que é mais hard, você faz através da interface com essas pessoas. E essas pessoas, como influenciadoras, vão ajudar a mobilizar o resto da equipe. E vão trazer a informação da equipe falando, olha, essa ação não vai dar resultado. Essa ação a equipe não compra. Ou essa direção a gente precisa rever como a gente vai fazer. E aí você vai adaptando. Uma outra coisa importante, que assim, muita gente fala e o povo acha que é balela, porque está no livrinho que você comprou no aeroporto antes de embarcar, que é a história do líder servidor. Né?
Eu acho que não é balela. Eu acho que é Não a é. ferramenta mais eficaz que existe para você, de Eu fato, acredito exercer a 100% liderança nisso. e atingir resultado, né? Porque é aquele cara que vai estar atento para aquilo que a equipe precisa. É o cara que não vai querer executar sozinho, ele não vai querer executar a atividade, ele vai se focar em prover os recursos para que a equipe seja capaz de fazer o resultado. O trabalho dele é só definir direção, monitorar se a gente está indo na direção certa e fazer as correções de rumo e prover os recursos. Eu lembro até de um exemplo, uma das organizações que eu fui líder, era uma organização bastante grande, e em um determinado momento eu mudei o meu cartão de visita. Meu cartão de visita era vice-presidente de peças de reposição e logística. Aí eu mudei para vice-presidente de peças de reposição e logística e assistente de atendimento ao cliente. Na verdade, desculpa, de assistente de serviço ao cliente. Aí todo mundo ficou com uma interrogação na testa. Meus clientes olhavam assim, peraí, mas você é o chefão, você é o líder, você tem 300 Mas você é o assistente também. Mas você é assistente? Como assim? Não faz sentido. E minha equipe também, né? Falei, mas como assim? Aí eu perguntei para eles, vem cá, quem é que vai fazer a peça que você precisa chegar na sua casa? Sou eu? Não, porque eu não sei nem onde a peça está. Eu não sei nem usar o SAP para fazer a ordem, para pegar aquele negócio. Eu não sei embalar. Eu não sei que horas passa o UPS aqui na porta para pegar. Eu não sei nada. Eu não tenho a capacidade de entregar o resultado. Quem vai entregar é a pessoa que está lá na frente, na tua frente. Quando esse cara tiver uma dificuldade e ele me chamar, eu não posso assumir a responsabilidade dele, porque eu não tenho competência para fazer isso. Mas ele tem. Quem é o líder nessa hora? É ele. Eu só estou entrando na conversa para dar assistência, para remover a Para dificuldade. abrir os caminhos, Ele continua responsável e ele vai entregar. E na medida em que ele perceber que eu não estou assumindo a responsabilidade, eu deixo ele ser o líder, e ele é que me dá as ordens, ele é que me diz como eu tenho que fazer, ele vai se sentir mais motivado, com mais ânimo, com mais motivo para a ação. Você E dá ele autoridade para a pessoa, né? vai. Autoridade. E Então, reconhece que ela tem condições de fazer, né? exatamente. Isso foi uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira, porque no começo eu jamais ia deixar na mão da pessoa. Eu ia tomar e eu ia executar, mas por quê? Porque eu era um Até nível porque a gente baixo, acha que a gente é o único que sabe, né? Então deixa eu fazer que eu resolvo aqui. mas eu tinha essa competência, porque eu era baixo na hierarquia. Só que dali eu virei diretor, dali eu virei vice-presidente. E cada vez menos eu Aí sou você precisa competente para construir executar. uma relação de confiança. Não só da autoridade, mas confiar que a pessoa vai fazer, né? Exatamente, Talvez exatamente. tão bem ou melhor que você, né? Eu não tenho dúvidas que melhor que eu, porque, de novo, quanto mais você cresce na organização, menos competente você é para a execução. Você é mais Tecnicamente competente falando. para estratégia, você é mais competente para gestão, mas menos para a execução. Não tem como um CEO saber como todos os processos de uma organização funcionam. Então, quanto mais você cresce, mais você se desprende da operação e menos competente você é para assumir a responsabilidade para si. Mais capacitado você está para olhar o todo e entender aonde você pode ajudar para que aquela pessoa execute aquela atividade de forma ótima. Então, é preciso, sem dúvida, ter a confiança, mas é preciso dar os recursos também para que a pessoa possa fazer. E só o líder servidor, na minha visão, tem essa capacidade, né? Eu gosto dessa ideia do líder servidor, porque está muito ligado à liderança situacional, ou seja, você vai ser o coach na hora certa, você vai ajudar na estratégia, abrir os caminhos, mas na hora de exigir você também vai exigir, porque existe um momento de se exigir a entrega. Eu acho muito interessante essa ideia. Essa é a diferença entre o líder servidor e o líder servil, ou o líder, né, serviçal. Não é essa a questão. A questão Não é autoritarismo, né? É aquela coisa de você exigir na hora que precisa, né? exato. O líder servidor, ele não é mais fraco. O líder servidor, ele é duro como tem que ser, ele é
focado no resultado como ele tem que ser. Ele não é toma bobinho, as decisões né? difíceis, ele vai demitir pessoas, ele vai passar por todas as dificuldades que um líder de qualquer organização passa, e ele vai poder, sim, ter a atitude com a energia necessária quando preciso. A diferença é que, quando, no dia a dia, ele vai se colocar como aquele que apoia a execução, aquele que remove os obstáculos, que dá a direção. Então, porque muita gente fala, esse negócio de servidor, isso aí é para fraco. É Não. bobinho, o cara é bobinho, vou enganar ele fácil. O cara que é mais forte é o cara que sabe do seu potencial e que aceita a possibilidade de ficar vulnerável e de se colocar numa posição, né, se reportando ao seu funcionário naquela atividade que você está fazendo para o benefício dele, ou do processo da empresa. Quando você falou uma palavrinha uns momentos atrás que eu gosto muito também, vou puxar o gancho dessa palavra porque eu acho importante. Você falou sobre felicidade, né? De conhecer as pessoas e colocar as pessoas no lugar certo para que elas sejam mais felizes. Agora, nesse ambiente doido aqui que a gente falou, né? Extremamente agressivo, voltado para objetivos, as competições internas e externas são muito grandes nesse organismo, né? É utopia a gente falar em felicidade ou é possível? Não, veja, vamos tentar. Aqui na América do Norte, existem duas palavras, acho que mesmo em português também tem, né? Uma coisa é felicidade, outra coisa é alegria, né? A felicidade, na minha concepção, pelo que eu estudei, pelo que eu li, felicidade é algo temporário, é algo que é função de um evento. Você gera um evento que traz felicidade, mas isso acaba. Enquanto que a alegria não. A alegria é um estado de espírito, é você estar sempre alegre. Então, estar feliz sempre, ou fazer o seu funcionário estar feliz sempre, para mim é impossível. Não dá para fazer. Daí você precisa de vários eventos que vai ter que, né? Mas a alegria é possível, sim. Eu acho que é possível você criar um ambiente onde a pessoa se sinta realizada. Por isso que eu falei, quando você conhece a sua equipe e entende o que motiva ela, o que faz ela, qual que é o propósito, o que é que faz ela feliz ou alegre, você consegue criar um ambiente onde essa pessoa esteja inserida num contexto que faz ela ficar bem. E aí ela pode ser alegre continuamente, mesmo que feliz só de vez em quando acontece alguma coisa especial. Agora, é uma atitude, né? Ela tem um bem-estar, na verdade, né? Essa alegria está relacionada a um bem-estar. Exato. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: perfis diferentes funcionam de forma diferente. Então, dentro das organizações, tipicamente, eu acho que existem 3 tipos fundamentais de pessoas, né? Tem aqueles que eu chamo dos bons soldados. O bom soldado é aquele que não quer ser promovido, ele está bem como ele está, ele é feliz, chega lá todo dia, chega satisfeito. Feliz e outra. Esse cara é um cara importante, porque ele, apesar de ser um bom a formiguinha, né? A sua formiguinha. Exatamente. Ele é competente, ele é capaz, mas ele não quer saber mais, ele não quer crescer, porque ele está feliz do jeito que está. Né? E uma boa parte do contingente de pessoas está nesse ambiente. Ele passa a ficar estressado quando você começa a exigir coisas que não fazem sentido para aquilo que ele tem como objetivo. Né? Que ele lidere mas se ele não quer liderar, para que ele vai liderar? Você tem que botar para liderar quem quer liderar. Tem outras pessoas que têm uma atitude mesmo, um pouco diferente. Né? Perfil. São os que vão além, são aqueles que querem crescer, que querem fazer mais, que querem ir além do processo. Gostam dos desafios, né? Exatamente. Esse cara é um cara que você precisa tratar de forma diferente, você precisa identificar e precisa dar oportunidades diferentes. Não necessariamente melhores, mas diferentes, que continuem mobilizando esse desejo de fazer mais, de construir mais. E tem o terceiro, que é o cara que tem habilidades muito particulares, que é o cara que consegue conectar os pontos, ler nas entrelinhas, aquele cara que percebe o que não está sendo dito. Ele tem uma percepção mais aguçada, né? Ele observa, ele sabe o que está acontecendo sem que o outro fale. Exato. Esse é o cara que tipicamente é o cara que é focado em inovação, é o cara que tem um desempenho em atendimento ao cliente sensacional, é o cara que vende muito bem, é o cara que consegue liderar com facilidade, entendeu? Então, a gente precisa identificar esses perfis e nutrir essas características para que a gente possa tirar o máximo proveito disso.
Porque na medida em que você deixa essas pessoas realizarem o seu potencial, elas vão ficar alegres continuamente. E vão ter vários momentos de felicidade, onde tem aquele pico, aquele evento em que ele, uau, né? Você precisa de uau na sua vida, né? Então, a gente pode criar esses A gente precisa ambientes. de uns uau, precisamos. Em que a gente consegue mapear a equipe, mesmo que o ambiente seja de extrema demanda por resultado, você colocando a pessoa no lugar certo, ela vai ser mais feliz, mais alegre. A consequência é que ela naturalmente vai ter uma performance melhor. E isso é bom para a pessoa, é bom para o líder, que atinge o resultado, é bom para a empresa e é bom para o cliente, que vai ter uma chance maior de ter um atendimento sensacional, porque a pessoa vai estar integral, inteira naquele objetivo, né? Então, eu acho que eu acho que sim, qualquer ambiente é passível de você criar o ambiente adequado, desde que você entenda a sua equipe e mobilize a sua equipe da forma correta. É óbvio que nesse exercício você vai identificar que existem pessoas que não têm o perfil. Essas pessoas, tem Você gente pode que acha tentar que é desenvolver, cruel. né? Não é, tá, que tem algumas pessoas que simplesmente nunca vão se desenvolver, porque ela não quer, não é esse o objetivo dela, ela não quer ir nessa direção. Ela está no Então, não lugar adianta errado, insistir. vamos dizer Tem assim. outras que até podem, mas o custo e o tempo que isso vai gastar é enorme, não vale a pena. Então, o que eu acho que é honesto, e aí é que entra o papel do líder, né? O CEO. O CEO é o cara que toma esse tipo de decisão, o diretor, o vice-presidente. Chega uma hora que você precisa dar a essas pessoas a oportunidade de crescer em outra organização. Porque se você já avaliou que a pessoa não vai ter oportunidade de crescer, não vai ter oportunidade de se desenvolver dentro da sua organização, se você mantém a pessoa lá, isso é cruel. E Você está talvez ela condenando. seja até infeliz, né? Olhando assim de uma forma mais fria, a gente pode até dizer que, poxa, ok, está tirando alguém, mas a verdade é que talvez ela estando mal posicionada, ela vai ser infeliz ali. E talvez Exato. ela não tenha nem condição de dizer quero sair, então, sei lá. Eu É tenho na minha difícil. história, e assim, eu demiti muita gente na É minha carreira. sensível, né? É sensível. E nunca foi uma coisa boa. Eu nunca gostei de demitir ninguém. Mas eu sempre vi por essa perspectiva. Porque, sabendo que a pessoa não vai crescer na minha organização, eu preciso dar a ela a chance de crescer em outro lugar. E eu devo dizer para você, outro dia mesmo, eu recebi no LinkedIn uma mensagem de um cara que eu demiti, aqui no Canadá. E a mensagem dele foi incrível. Foi tipo, Frias, olha, Muito estou obrigada. muito feliz de ver você, né, seguindo um caminho diferente, porque faz todo sentido pelo que eu lembro da nossa interface. E trabalhar com você, eu tive algumas das emoções mais positivas e mais negativas da minha vida. Mas a pessoa Mas eu cresce. sou grato por tudo isso que você me fez, porque Eu as positivas imaginei. me deixaram feliz e as negativas me fizeram, porque o cara, ele saiu, eu demiti o cara, porque eu tinha que cortar a gente, né? Era uma questão de budget, e eu cortei o cara porque ele era caro, mas ele abriu uma empresa de consultoria, ele está muito mais feliz, ganha mais dinheiro, e ali não era uma questão de performance, mas era uma questão que precisava acontecer. Mas quando você fala de performance, é a mesma coisa. Dá para a pessoa a oportunidade de executar aquilo que ela é boa, que ela gosta, o que ela sente que é bom para ela, em outro ambiente. E lá ela vai crescer. Lá ela vai ser uma pessoa melhor. Então, é isso. Eu acho que Por mais precisa cruel que parecer. possa parecer no momento presente, de repente, a médio e longo prazo seja positivo, né? Exatamente, exatamente. E, obviamente, quem é desligado sempre vai ver o lado negativo primeiro, né? Mas a minha expectativa, a minha esperança é que essas pessoas, na diversidade, achem um meio. E quando elas acharem um meio, elas vão fazer a coisa acontecer Talvez elas de uma forma melhor, mais se positiva. destaquem mais, né? Eu acho que talvez a dica aqui para esse tema em específico seja a gente não ser tão negativo assim, a gente tentar olhar o copo cheio e tentar encontrar uma alternativa. Eu digo porque pode parecer para alguns que estão ouvindo num momento onde a gente tem aí 13 milhões de pessoas desempregadas, pode parecer cruel a gente falar assim, mas não, talvez exista o copo cheio dessa história e talvez no final a pessoa saia melhor. De novo, inteligência emocional. Se você está numa situação difícil, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de empregabilidade, do ponto de vista de saúde, seja lá qual for,
Na hora que você deixa que as emoções ruins tomem conta, é muito difícil você achar uma saída, né? A negatividade, ela só faz te ter menos alternativas para a solução. A criatividade não se manifesta quando você está se deixando levar pela negatividade, pela depressão. A criatividade, ela aparece a partir da energia positiva, de você liberar o teu cérebro para coisas positivas. E aí você acha as soluções. Então, eu sempre digo que, por mais difícil que a sua situação seja, o controle das suas emoções vai definir aonde você vai estar no ano que vem. Você saber quem você é, né? Você saber quais são os seus valores, o que você gosta, o que você não gosta, o tipo de gente que você quer ter ao seu redor. Até para você conseguir passar numa entrevista de emprego. Uma pessoa negativa que tem problema de autoestima, ela tem uma dificuldade enorme de passar pela entrevista. A entrevista é uma coisa ruim, difícil. Uma pessoa que tem autoestima, que tem autoconfiança, que acredita no seu potencial, vai para a entrevista e mata a pau. E arranja um emprego. Entendeu? Então, eu acho que a questão é essa mesmo, é você gerenciar as suas emoções e, por mais que você não consiga acreditar na hora que você está no fundo do poço, todas as situações têm um lado positivo e um lado negativo. Você pode escolher se focar em um ou no outro. A mesma coisa quando você está na empresa e tem que nem uma crise dessas, né? E a mudança vai acontecer. Você pode escolher. Você pode se colocar na posição de vítima da mudança. Portanto, a mudança que acontecer, você vai ter que se submeter. E se eventualmente significar você ser mandado embora, você vai. Ou você pode se colocar no lugar do agente da mudança. É o cara que vai fazer a mudança acontecer. E eu vou te falar, como CEO, eu digo, tipicamente, as pessoas que ficaram na minha organização, quando veio a mudança e derrubou tudo, foram as pessoas que foram a favor da mudança. Não necessariamente as mais competentes, não necessariamente as mais eficientes, mas aquelas que, de fato, acreditaram e falaram, é para mudar? Então vamos mudar. E que se adaptaram, talvez, né? Porque toda mudança, as mudanças não são fáceis, né? Então a gente precisa ir de uma resiliência, né? A gente precisa se adaptar. Os dinossauros que o digam, né? Pô, né? Eles são grandes e fortes, mas não sobreviveram. Quem sobreviveu foi quem se adaptou. Então, eu acho que esse é o conceito, né? Você, em face da mudança, tem que aceitar a mudança. Tecnologia. Tecnologia, eu odeio tecnologia. Só veio para estragar tudo. A tecnologia vai deixar um monte de desempregados. Né? Gente, se você não se adapta à tecnologia, não coloca ela na sua vida, você vai ser substituído por ela com certeza. Eu garanto isso. E que bom que ela existe, senão a gente não ia estar nem conversando, né, Sérgio? Você está aí no Canadá. Mas se você aceita a tecnologia e você usa a tecnologia como ferramenta, você passa a ser indispensável, na medida em que você aumenta a produtividade da ferramenta. Vai otimizar o seu trabalho, você vai conseguir fazer as coisas com muito mais facilidade, e tem algumas questões que um robô não vai fazer. Eu dou sempre o exemplo do Tony Stark. Né? Tony Stark é o nosso amigo Homem de Ferro. O Homem de Ferro, o que é que ele tem? O Tony Stark, o que é que ele tem de competência? Ele não é um super-herói por natureza. Inclusive, os valores, os princípios dele são questionáveis. Mas, em determinado momento, porque ele tinha uma competência que era inteligência e uma vantagem que era grana, ele criou uma tecnologia que transformou ele num super-herói. Esse é o princípio da tecnologia. A gente tem que usar ela para nos tornar super-heróis. Entendeu? A gente tem que ter superpoderes através das tecnologias que a gente é capaz de usar. E com a gente tem que ficar mais forte, a gente tem que ficar mais forte com a tecnologia, né? Junto dela, mais forte, não achar que ela vem para intimidar, né? Exatamente. E aí, de novo, é uma questão de inteligência emocional. De como você olha, se coloca nessa posição de que eu quero fazer parte da mudança, porque aí lá na frente eu continuo, eu vou ficar bem, ou eu vou ser contra a mudança, né? Vou reagir de forma inadequada e vou ser excluído, vou ser deixado de lado, vou ficar como rodapé da história, ao invés de ser o protagonista da história.
ser protagonista é uma atitude que depende de inteligência emocional. É Ser o verdade. dono, controlar, ir E lá a e gente fazer. só consegue ser protagonista das nossas vidas se a gente se conhece, né? Que é o É verdade. primeiro pilar da inteligência emocional, autoconhecimento. E daí vem empatia, várias outras coisas que vão ajudar a gente a trabalhar em Uhum. equipe. Você falou coisas, você disse várias coisas interessantes, mas uma eu achei bastante, foi bem no início, você falou que você foi forçado a pensar sobre você, senão sua vida estaria estagnada. Você já estava numa ascendente, né, de gestão aí, mas você ficaria estagnado se você não desenvolvesse competências comportamentais. Basicamente, né? Então, agora, você cresceu, né? Subiu muito rápido e CEO, vice-presidente e tal. E a pergunta que eu tenho é como é que todo esse conhecimento, como é que tudo isso que você adquiriu, essa questão das competências comportamentais que vem adicionar, né? Vem trabalhar junto com a parte técnica que você tem também, como é que tudo isso ajuda nesse teu momento, né, de vida, no que você faz e como você está atuando, porque são diversas atividades e com culturas diferentes, inclusive, né? Você está num outro país e tal. Como você disse, né? Eu tenho vários chapéus, gosto muito de cada um deles. E assim, eu não tenho a menor dúvida que ser empreendedor nessa altura da minha vida realmente requer coragem. Né? Abrir mão de um salário de vice-presidente para ser empresário realmente precisa de coragem. Mas a coragem vem do quê? De novo, da necessidade de ser protagonista. Eu quero definir o que é que eu vou fazer. Agora, mais do que nunca, eu quero definir o meu futuro, o meu caminho, a forma de eu impactar a sociedade. Né? Nesse Porque, momento... às vezes, dentro de uma organização, a gente não consegue, mesmo estando no topo da pirâmide, né? Exatamente, a gente fica relativamente limitado, né? Eu me associei ao Cimo exatamente porque eles me deram a oportunidade de fazer alguma coisa que alia uma paixão que eu tenho, que é a experiência do cliente, com uma necessidade que raramente as pessoas se preocupam, que é de agregar valor para a sociedade, é de fazer algo que se aplica à sociedade de uma forma geral. Né? Então, esse é um momento muito importante por isso, né? Porque eu pude me dar ao luxo de falar assim, agora eu quero fazer do meu jeito, agora eu vou ser o CEO da minha própria companhia. CEO da minha vida. Exatamente, é ser protagonista. Mas para isso você precisa ter o quê? Autoconfiança. Você precisa ter autoestima boa. Da onde que vem isso? Do seu chefe maravilhoso, que dá tapinha nas costas, falar como você é bonito, tal. Não. Isso vem de dentro. Isso vem da gestão das suas emoções. Isso vem da sua análise honesta das suas competências, das suas características, daquilo que você pode agregar de valor. Óbvio que uma ajuda... Exato, que é óbvio que um reconhecimento externo ajuda nisso, né? Mobiliza de uma forma diferente. Mas você não pode contar só com o tapinha nas costas, porque, acredite, vai ter chefe que nunca vai te dar o tapinha nas costas. Não, vai ter chefe que vai te dar um tapinha na cara, entendeu? E às vezes o que dá nas costas não é tão sincero assim, porque assim, o ser humano, a gente precisa do respaldo do outro até para você se balizar, mas nem sempre é tão sincero, então a gente precisa realmente se conhecer para não depender tanto do que o outro pensa ou diz para nós, né? Então, voltando na tua pergunta lá no começo, né? Como é que aquilo que eu aprendi me ajudou a chegar onde eu estou? Bem isso, né? Eu tenho certeza que se o chefe do meu chefe não tivesse me colocado naquela sinuca e dado aquele feedback, foi o melhor feedback da minha vida, sem ele ter falado uma palavra, se ele não tivesse feito aquilo, eu provavelmente não estaria nessa situação hoje. Eu acho que a minha autoestima ela foi reforçada ao longo do caminho, minha autoconfiança foi construída a partir de um exercício que eu continuamente faço de avaliar onde eu sou uma fraude e onde eu sou o especialista. Eu sou uma fraude. Exatamente, né? Porque às vezes você não é o especialista, né? Então, nesse caso agora, eu estou falando com você, eu não sou um especialista nisso que eu estou falando.
estou dividindo a minha experiência, mas eu me sinto à vontade para fazer isso, porque eu acredito naquilo que eu estou te falando. Né? Eu posso não te dizer em que livro que está escrito, mas eu posso dizer que na minha história de vida, eu posso dizer onde está escrito. Né? Fez diferença. Então, exatamente. E, Sérgio, você é um cara geração X, ou seja, é um cara já um pouquinho mais velho, que com certeza trabalha com gente mais velha que você, né? Baby boomers, e trabalha com millennials e geração Z. Geração Z. Geração Z, que já estão aí, dá até desespero de imaginar 4 gerações dentro de uma organização. E você vê as mudanças, né? Mudança de tecnologia, porque você tem aí uma boa estrada. Na tua opinião, o que as organizações hoje esperam de um líder, né? Vou falar um líder do futuro, mas já estamos com o pé no futuro, né? O que as organizações esperam de um líder? Qual é o perfil desse cara? Bom, não dá para ser muito romântico aí, né? As empresas esperam um líder que vai mobilizar o resultado. Diferente do chefe do passado, o líder da atualidade é um cara que faz o resultado através da equipe. Então, claramente, claramente o que se espera hoje é que o líder seja capaz de mobilizar a sua equipe para o resultado. Se ele vai ser um líder servidor ou não, metade das empresas não sabem o que é isso. Então, elas não esperam isso. A outra metade até sabe, mas não sabe se é o caminho. Eu digo para você, todas as vezes que eu atuei como líder servidor, o meu resultado, eu estou falando de EBIT, né? Número na última linha, o meu resultado foi bem melhor. Eu trouxe mais dinheiro para a organização, eu diminuí o risco da operação, sendo um líder servidor. Então, eu acho que isso que elas deveriam esperar. Quem não valoriza deveria começar a valorizar, né? Deveria. Agora, uma característica que é fundamental, que as empresas já estão cientes que elas precisam, é um líder que é capaz de gerenciar a diversidade. Promover e gerenciar a diversidade. Eu não estou falando de cota. A diversidade tem gritado, né? Está gritando na nossa porta. Eu não estou falando de cota, não estou falando do cara que vai contratar os 30% de African Brazilians. Até porque a cota talvez não seja a melhor solução, a gente está falando de algo mais genuíno, né? De inclusão. Exato. O que eu estou falando é do cara que tem verdadeiramente a capacidade de entender que a complexidade da diversidade ela pode ser muito positiva. Né? Principalmente, por exemplo, no meu caso, na última empresa que eu trabalhei, na De Havilland, eu não tinha uma equipe de procurement, né, de gestão de fornecedores, eu tive que contratar todos. Quando eu contratei, as pessoas ficaram um pouco confusas, a RH ficou um pouco confuso. Por quê? Eu contratei um senhor de 63 anos de idade. E eu contratei um garoto de 25, 26, mas que ele, assim, meio que assim, um cara totalmente tecnologia. Eu falei, mas peraí, que perfil que você quer para essa função? Eu falei, todos. Eu preciso de todos. Eu preciso da experiência do cara de 63 e eu preciso da agilidade do cara de 26. Eu preciso da tecnologia. Eles se completam. Exato. Inclusive, eu pedi para o garoto de 26 ser o meu coach. Porque não dá para eu querer achar que eu penso da mesma forma que o consumidor moderno. A geração Z pensa diferente. E por mais que eu leia sobre isso, eu nunca vou, de fato, pensar como eles. Por isso, eu preciso de um coach, é um coaching reverso, né? Eu pegar alguém que não tem experiência nenhuma e que pensa completamente diferente para me dar o coach para eu entender como ele pensa. Para me ajudar, né? Exatamente. Então, isso foi incrível, porque o povo olhou e falou assim, pô, mas afinal, qual é o perfil? Eu falei, bicho, eu quero gente, eu quero um pouco de cada coisa, me traz um pouco de cada coisa e eu escolho. Né? E eu escolhi umas pessoas bem legais, assim, umas pessoas que normalmente os canadenses não botariam as fichas, porque eles são conservadores, né? Porque eles querem contratar só a experiência. Eu contratei o perfil, outras eu contratei a experiência mesmo, e aí a ideia foi sentar com a equipe e entender que eu conseguia mobilizar eles todos e fazer com que o senhor de 63 e o garoto de 26 conversassem na mesma língua. E a mesma língua era a língua do nosso objetivo de negócio. Do propósito. A gente criou alguns propósitos, a gente botou
os números na parede, mas falou, ó, isso aqui é o meio para a gente atingir esse propósito. A gente criou uma estratégia de gestão de fornecedores inovadora, diferente. Quando o povo viu, chocou, mas depois falou, sabe que isso faz sentido? Porque na prática isso dá resultado. E criamos alguns propósitos maiores, né, que fizeram com que a equipe se mobilizasse. Então foi bem legal, porque eu consegui fazer pessoas diferentes se relacionarem, trazerem um resultado positivo na mesma direção e sem perder as características deles. O senhor de 63 continuou com aquela mesma visão, que é um pouco mais quadrada, e o cara mais jovem, uma visão completamente psicodélica, junta os dois e sai samba, entendeu? Eu acho que isso é legal dessa nova demanda. E as organizações estão cada vez mais cientes disso. Não é uma questão de cota, não é uma questão de tem que ter mulher CEO. Não tem, não. Você precisa, assim, tirar as barreiras para que qualquer mulher possa ser CEO se quiser, se tiver a competência, para qualquer negro, para qualquer homossexual, para qualquer minoria, índio, seja lá o que for, para qualquer jovem, para qualquer pessoa que tenha a atitude, a competência e o desejo, que possa se desenvolver. E acho que isso que as empresas estão cada vez mais cientes, né? E a diversidade é a melhor forma de fazer isso acontecer. Sérgio, o que um líder não deve fazer? Assim, que se ele fizer, perdeu o time. Olha, uma das coisas que eu falei que é importante fazer, ela é muito perigosa, que é você mapear os perfis das pessoas. Você pode colocar em caixinhas, né? Mas você não pode rotular. Você não pode rotular. Você não pode começar a tratar uma pessoa com o teu entendimento do que é bom para ela e parar de prestar atenção na pessoa, né? Então, o líder ele tem que ter escuta ativa continuamente. Ele tem que estar atento. Tá? Então, o que ele não pode fazer é, primeiro, focar no resultado trimestral. Só. É óbvio que a gente vai entregar o resultado trimestral, porque ninguém é besta. Se não tiver resultado, não tem como pagar salário, né? Mas tem que ter um foco maior do que esse. O foco exclusivo no resultado de curto prazo no jeito que o mundo está evoluindo, ainda mais com a Covid agora, é receita para fracasso. Você precisa ter uma visão mais ampla do negócio. O que o líder não pode fazer é subestimar a energia negativa dentro da organização. É subestimar a importância de você mobilizar as pessoas, cada uma delas, para o objetivo. Né? O que um líder não pode fazer é achar que, dando um aumento de salário, ele resolveu o problema da pessoa. Porque o dinheiro né? um fator e, às vezes, que não significa o tamanho do nada. problema. Você vai dar a felicidade por 2 dias e a insatisfação continua. Então, agora, você tem um cara mais caro continuando entregando menos do que deveria. Então, quer dizer, Então, problema. Então, eu poderia ficar aqui umas 8 horas falando para você que um líder não pode fazer. Mas, assim, o que claramente ele não pode fazer é fechar os olhos para a tecnologia, fechar os olhos para a diversidade, fechar os olhos para a importância da energia que corre dentro da organização, né, do que faz a tua organização feliz. Ele não pode perder de vista o resultado, né? Tem que ser tudo lindinho, as pessoas têm que ser felizes, sim, mas se não tiver resultado, vai todo mundo para a rua, todo mundo pede emprego. Inclusive o CEO. Exatamente. E é isso, eu acho que é isso. E o que ele não pode fazer é ignorar a inteligência emocional. Eu gostei de quando você falou não rotular, porque quando a gente mapeia perfil, a gente está mapeando o perfil predominante da pessoa. Não significa que ela é aquilo e só aquilo. As pessoas são um universo, na verdade, né? Todo mundo, na verdade, a gente pode muito mais do que o nosso perfil predominante. Então, assim, existe um perfil predominante que vai ajudar você a colocar a pessoa no lugar certo para que ela esteja talvez mais feliz, mas ela é muito mais do que aquilo. Então, não rotular é realmente algo importantíssimo, até para que você consiga trabalhar e tolerar a diversidade que você falou, né? Exatamente. A gente não pode tolerar.
Sérgio, em uma palavra, o que é a boa liderança? Uma palavra. E eu já contei essa no começo da conversa. É um adjetivo, que é o servidor, né? Para mim, a liderança servidora é a melhor liderança, porque ela consegue atingir mais por mais tempo. Ela é mais sustentável, né? Ela é É mais sustentável. sustentável. Uhum. Concordo 100%. Uhum. Sérgio, e a mensagem que você deixa para esses novos líderes? A gente falou bastante em geração Y, X, e a gente tem aí, desculpa, Y e Z, a gente tem aí um pessoal bem novinho que já ocupa cargos altos. Qual é a mensagem que você deixa para esses meninos, né? Eu diria o seguinte, o exercício da liderança, ele não é simples, e não é para ser, porque a gente lida com variáveis demais. Então, é muito importante que você entenda, se conheça acima de tudo, e entenda o seu impacto na sua organização. Se você se conhece bem e se você entende o impacto que você causa nos outros, todo o resto você aprende, todo o resto você se vira. A gestão de crise é mais fácil, a gestão de pessoas é mais fácil, a gestão de recursos é mais fácil, a gestão do resultado do EBIT no final tudo é mais fácil quando você se conhece e conhece o impacto que você tem na sua organização. E, portanto, eu diria o seguinte, por mais que seja tentador viver num mundo digital e ficar dentro da sua casinha e falar, vamos trabalhar de home office, que é lindo. Gente, nada substitui o contato humano. Nada substitui o olho no olho, o ver o corpo da pessoa, o body language, a linguagem corporal da pessoa. Nada substitui a interface num ambiente com todas as pessoas juntas ao mesmo tempo, vendo os olhares, a dinâmica do relacionamento. Então, eu realmente acredito que, por mais que a tentação seja grande de viver no mundo digital, você precisa incluir o mundo real na sua liderança. E para estar no mundo real, a gente tem que olhar para dentro primeiro, né? Exatamente. Dolorido, mas a gente tem que olhar para dentro. Eu não estou falando para abandonar o mundo digital. Pelo contrário, o caminho é esse. A gente tem que cada vez mais botar a tecnologia na nossa vida, mas não como substituição das coisas fundamentais, que para mim a principal é relacionamento. O relacionamento é a melhor forma de fazer vendas, é a melhor forma de fazer compras, é a melhor forma de fazer design de avião, é a melhor forma de fazer qualquer coisa. Quer dizer, qualquer coisa que a sua empresa faça, o relacionamento é a melhor forma de você ser eficiente e conseguir atender expectativas do público mais diverso. E a neurociência diz que nosso cérebro é um órgão emotivo, não é um órgão racional. Então, a gente precisa de relacionamento. Nós somos emoções, né? É verdade, a gente não precisa ter medo disso, a gente só precisa entender um pouco melhor isso. E no meu negócio atualmente, o meu foco é a experiência do cliente, que é o quê? É você gerar você criar experiências que vão gerar emoções, que vão guardar memórias no seu cliente, que vai fazer com que ele volte para comprar mais, para ter mais daquilo que você oferece, produtos ou serviços, né? Então, a fidelidade à marca está associada não às funcionalidades do seu produto, a maravilha que é o seu aplicativo, mas sim as emoções que aquela interface com a sua marca vão criar, porque a emoção vai gerar uma memória, e a memória é que vai definir a decisão de compra dele lá na frente. E a gente prefere comprar aquilo que ele sabe que vai fazer ele feliz de alguma forma, ou satisfeito de alguma forma. Então, é o que eu sempre digo. Foco na experiência do cliente, porque para o sucesso do negócio é a aposta mais fácil. Cliente feliz dá lucro, isso já dizia a Gisele Paula, que é uma colega minha, especialista em experiência do cliente. E o pior, né? Quando você faz isso, você acaba não só fazendo as pessoas satisfeitas do ponto de vista transacional, do ponto de vista de negócios, mas você faz as pessoas mais felizes. Então, por que não? Vamos trabalhar para fazer as pessoas mais felizes. Por que não, né? Tentar construir um ambiente melhor dentro das organizações. Sérgio, muito obrigada. Uma conversa rica, típica de alguém que tem aí uma experiência de vida diferente, diversa e que
pode trazer valor. Realmente, como você falou, dá para a gente ficar aqui conversando por horas e horas. É, Quem sabe a o que gente não marca falta é outros. história para É, contar. quem sabe a gente não marca outras conversas para dividir Aham. conhecimento. Muito obrigada novamente pelo teu tempo. Eu sei que não é fácil, são muitas atividades, muitos pratinhos girando, muitos negócios, né? Verdade. Mas você foi fantástico, respondendo de forma positiva, logo Uhum. no primeiro momento, isso é único. Muito É, obrigada. muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Eu adoro falar, acho que Ah, já deve ter que notado. bom. Então, para mim foi um privilégio, né, ser convidado para esse projeto, que eu acho que é Eu muito amo o legal. CEO que gosta de falar, porque eu também gosto de falar, deu match. Beleza. Então, muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Tudo de bom para você. Até breve. Até breve.